Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Temos aqui muitas informações. Temos aqui as prováveis escalações de Atlético Mineiro e Flamengo. Temos aqui também, galera, esse assunto que não acaba nunca. Gabigol está próximo de jogar no Palmeiras. PQP, né? Tudo bem, vamos lá, vamos pra cima. Então é o seguinte, ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Eu separei para vocês um corte da Band do canal Jogo Aberto e também da ESPN Brasil, falando de Flamengo e Atlético Mineiro e também sobre Gabigol. Ah, galera, dito isso, vamos aqui pro vídeo, sim? Bora! Bicho, vai pegar essa rodada aí. Hoje tem Galo e Flamengo, jogaço! E a gente traz os detalhes aqui no Jogo Aberto. Agora, Dedê! Bora! Que jogo, hein? Cara, acho que não é ego. Quem me conhece sabe. Principalmente fora das quatro linhas, eu sou um cara que eu procuro ser sempre humilde. Mas se você olhar, eu sou um cara que eu tenho que estar participando do jogo e fica muito tempo sem tocar na bola, a bola sem chegar, me tira do jogo. Eu já pedi a bola, pedi para a nossa linha defensiva, dá a bola em mim que eu vou decidir. Infelizmente a bola não estava chegando. Agora temos que rever para o próximo jogo. Nós falamos na intimidade, tudo. Tudo. Se há alguma queixa, é na intimidade. Publicamente, não me gusta que os jogadores digam nada. Nada. Internamente sí falamos. Eu falo y comento cosas, los jugadores falan, pero públicamente entre nós tenemos que tener essa fortaleza interna. Não gostou do que o Hulk falou publicamente, vocês perceberam, né? O Galo ficou com uma impressão ruim, empata com o Atlético Goianiense. Já o Flamengo é um time que conseguiu vencer o Cruzeiro, que faz uma boa campanha na Série A. E agora é na casa do Atlético, é um confronto em que o torcedor do Galo quer uma vitória, mas é diante de uma equipe bem organizada como o Flamengo. Bom jogo da rodada, hein? Talvez seja o melhor, hein? Junto com o Atlético Paranaense e São Paulo. Bom jogo. O São Paulo a gente vai falar daqui a pouquinho, mas assim, o jogo do Flamengo, mesmo com seus principais jogadores cedidos aí à seleção, principalmente a seleção uruguaia com o De La Cruz e o Arrascaeta, o Flamengo conseguiu manter uma regularidade, tanto é que é líder do campeonato. O Galo precisa voltar a vencer dentro de casa. O Galo está com dificuldades em vencer dentro de casa, apesar das ausências de todos os jogadores, alguns machucados, outros com suas seleções. Agora, dentro de casa, o Galo, assim como o Corinthians, que é uma situação completamente diferente, precisa voltar a vencer em casa, precisa voltar a ser competitivo dentro de casa. Porque tomou uma goleada do Palmeiras, empata muito, já empatou com o Criciúma, por exemplo. Mas o que eu vejo é que os desfalques realmente devem estar tirando o sono do Milito, porque está difícil armar uma equipe titular com tantas ausências. E agora o Flamengo vai ter o Pulgar já, que foi eliminado com a seleção chilena, que é o titular, era pelo menos até antes da Copa América. Mas o Tite tem um grande mérito, porque nesse período de ausências ele conseguiu deixar uma equipe muito competitiva, mesmo sem jogadores tão importantes como o De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, não é? E os que entraram conseguiram fazer a lição de casa, só para citar o exemplo do Léo Ortiz, que pelo menos que 2 partidas jogou ali como primeiro volante, fazendo duas boas partidas com a camisa do Flamengo nessa posição, que não é a posição dele. Então isso passa muito pela mentalidade do Tite e que os jogadores também estão acreditando. Agora, falando em voltar a vencer, e o Corinthians, hein? Só ganhou uma partida do Fluminense. Vamos dar uma olhada como tem sido aí os últimos jogos, como foram os jogos de Galo e Flamengo, desde que começou aí esse período de muitos desfalques para os times na Copa América. O Galo disputou 6 jogos com um aproveitamento que caiu. Estava muito bom com o Milito antes, começou bem, mas caiu e agora é de 44,4%. Em 6 jogos fez 8 gols, sofreu muito gol, sofreu 12 e ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu 2. O Flamengo, aproveitamento muito bom, só perdeu aquele jogo do Juventude nesses 6 jogos, né? Ganhou 4, empatou 1. 72,2%, aproveitamento muito bom com 9 gols marcados e apenas 6 sofridos. Amigo Fernando Campos Donan. Clássico hoje lá em Belo Horizonte, hein? Tem a questão dos desfalques, né? A informação aí de que o Tite... O Atlético tem sofrido mais com desfalques do que o Flamengo, Donan. Muito mais. Inclusive com pouca gente no banco de reservas, como nós vimos hoje, contra o Atlético Goianiense. Até para dar crédito, acho que a informação do Vene Casagrande, que o Tite poderia poupar 2 jogadores importantíssimos. Para mim, os 2 jogadores que... Por opção do Tite. Por opção do Tite, acho por orientação questão médica, né? Para você preservar, que seria o Gerson e o Pedro. Tá.
Tá falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, de um Gerson que assumiu o papel de protagonista do Flamengo, principalmente nessa Copa América, né? E aí você desconfigura muito a equipe, né? O reserva do Pedro hoje é o Carlinhos, que até entrou bem no jogo contra o Juventude. Melhor evitar. Mas você tem uma diferença enorme, né? O Pedro é o melhor camisa 9 do país. Né? Um jogador que poderia estar, por exemplo, na seleção brasileira. Hoje, eu vejo um Flamengo mais consistente coletivamente. Eu acho que o Tite, ele conseguiu ficar com ainda mais moral nessa Copa América, porque mesmo com desfalques, mesmo com o meio-campo dilacerado, ele organizou essa equipe, ele encontrou soluções, seja com o Léo Ortiz jogando como volante, mexendo muito nessa posição do Gerson, hora mais avançado, hora na base da jogada. E é um time... pode voltar, desculpe, Dona. Pulgar O Pulgar está à disposição. A seleção chilena foi eliminada, né? O Vargas vai pro jogo, né? O Pulgar pelo menos a... mas o Vargas parece que teve um problema com o teve um problema. Chegaria hoje, né? Mas o Pulgar assim, já chegou. O Flamengo hoje é um time muito competitivo, né? Muito competitivo. Mesmo desfalcado, a gente tem visto uma equipe que acredita até o final, que busca o resultado, que se adapta ao adversário. Né? Se for para ser um Flamengo mais vertical para buscar o contra-ataque, ele vai ser, né? Com a velocidade do Luiz Araújo, do Lohan. A gente precisa esperar qual vai ser esse Flamengo que vai entrar em campo. Sem o Gerson, sem o Pedro, acho que dificulta muito, equilibra muito a partida. Mas a gente está vendo o momento de mais instabilidade do Galo do Milito, né? Eu acho que nem tudo... Gerson, certeza que não joga? Tem uma chance, né? A gente vai ter que esperar a escalação. Tem sido diferencial ali com os desfalques no meio-campo. Sim. Se não jogar... E nessa aí eu não vou poder aplicar minha tese, Abel, que você gosta tanto. Qual que é a sua tese? Qual delas? De que o mandante é favorito. Fator casa, né? Fator casa. Não, porque no caso do Galo não tem funcionado. O Galo não tem sido um time que se impõe em casa. Ganhou só uma no campeonato. Olha o banco do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense domingo. Mas tá muito desfalcado também. Gabriel Delfim, Robert, Pedrinho, que já foi embora, não vai ficar. Vitinho, Allan Kardec e Isaac. 6 jogadores, 5 de linha e um goleiro. Mas aí a culpa não é tem muita coisa que estão botando na conta do Milito. Não. A culpa é da direção. Essa situação, ela isenta o Milito. Essa situação da perda dos jogadores... Mas qual foi o time titular? Time titular? O Cadu improvisado na ala esquerda. O lado esquerdo dele, sem o Arana, ele tem que, hora, botar o Scarpa por ali, aí tem que botar o Cadu. É ruim? Botar o Scarpa por ali é ruim? Eu prefiro pela direita. Foi o melhor momento dele com a camisa do Galo nessa temporada. O Flamengo perdeu mais jogadores para a Copa América, mas o Galo foi impactado também por lesões em sequência. Exato. Então, coincidiu de muitas lesões, desfalques de Copa América... Mas o elenco também ele foi montado de uma maneira que ficou um elenco desequilibrado. Por exemplo, liberou o Gemerson, e aí você não tem um outro zagueiro. Sim, tem ficado o Rômulo. Falta o volante, né? Sem o Otávio fica complicado. Aí você tem que, botar... se machucou. O Matheus Mendes está jogando que o Everson se contundiu. Aí, em algum momento, você tem que botar o Batalha na zaga, depois tem que botar ele como camisa 5. O cobertor ficou curto, né? Porque você, às vezes, para você solucionar um problema em um setor, você coloca jogadores de outro setor nesse, aí falta para esse setor que esse jogador... Você teria mais gente à disposição. Então, em relação à Copa América, e aí não é só a Copa América, eu estou com você, Brelê, também há perdas aí de jogadores contundidos, suspensão que todo mundo tem. O Atlético tem sofrido mais que o Flamengo. Tem ficado com menos opção, um leque menor para o Milito trabalhar. Então, isso certamente também complica para o jogo de hoje. Aí está na conta da diretoria do Galo também. Porque o Flamengo enfrentou no último jogo o Cruzeiro. Foi um jogo difícil para o Flamengo. O Cruzeiro faz um bom campeonato. E até agora, os reforços do Cruzeiro ainda não chegaram. Fernando Seabra trabalhando com o que tem, mas estão chegando. A partir de julho, quase para entrar, né? A partir de julho, o Cruzeiro fica muito reforçado e os dois times rivais, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, viraram SAFs, têm donos e donos que despertaram uma expectativa no torcedor. E quando o Galo se converte a SAF, havia ali a expectativa de um grande investimento nesse elenco. E a grande contratação para a temporada foi o Scarpa, chegou o Bernard agora, mas a diretoria se movimentou Chegou o Lianco também, que vai ser um jogador que talvez ajude na defesa. Bom reforço. Mas o Galo virou SAF e quem manda no Galo agora, que depois que virou SAF, quem mandava antes? Não. Quem injetava o dinheiro e quem injeta agora? Mas agora, Abel, São os mesmos? Mas antes... Então. Mas antes os 4 R's estavam ali mais num posto extraoficial. Agora que passam a ser donos, passam a ser cobrados.
Concordo com você. Deveriam dar mais, né? E de certa forma subestimaram um pouco o que seria a temporada, porque o Galo já sabia desde o começo que teria a Copa América. O brasileiro não pararia na Copa América e o Galo tinha potencial para ser muito desfalcado. Até o Paulinho, por exemplo, é um cara que poderia estar na seleção, não foi. Mas se movimentou de forma tímida no mercado. E ver o Cruzeiro, a Copa América perdeu o Arana, o Vargas e o Alan Franco. E ver o rival... Não é tanto, né? O Arana é muito ali. Sim. O Vargas, mas o Vargas tinha melhorado, mas sendo importante, entrando no segundo tempo, dando útil, nova dinâmica. Quer dizer, não era titular. Mas o Arana é uma perda brutal para o funcionamento do time. Mas quando o torcedor do Galo vê o Cruzeiro se reforçando, trazendo gente, numa nova gestão, e o Cruzeiro acima do Galo na classificação, na tabela, isso gera um desconforto. E por isso o torcedor do Galo tende a cobrar mais, acaba respingando no Milito, mas eu vejo que o torcedor do Galo hoje está mais insatisfeito com a diretoria do que com o Milito, por causa desse elenco que acabou sentindo a ausência do Tem o Alan Franco também, que estava muito bem, né? Sim. Mas uma perda para esse meio campo, aí você precisa adaptar, você fica sem opções nesse setor que é importante para qualquer equipe, ainda mais para um time treinado pelo Milito. Meio campo é fundamental. Eu entendo essa rivalidade que você citou, eu só acho que alguns clubes têm que tomar cuidado às vezes. É óbvio que o torcedor do Galo tem que se incomodar, que o Cruzeiro ele tem que se incomodar com tudo, que o Galo tinha que estar mais... E não só é a mesma coisa, o Inter está feliz porque ganhou do Grêmio. Tá, mas o Inter tem que ganhar de outros times, não só do Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Tem que abrir um pouco, não é Campeonato Gaúcho, nem Mineiro, o Campeonato Brasileiro. Apesar da rivalidade de ganhar do rival, ser maravilhoso. É um gosto muito especial. Mas é muito pouco. Mas no clássico, no brasileiro, o Galo ganhou de 3-0. Foi a única vitória na Arena MRV. Mas na tabela o Cruzeiro está acima. E isso gera um incômodo, porque até aqui o investimento do Galo em elenco, o elenco do Galo é melhor que o do Cruzeiro. Ou deveria ser. Não é só o Cruzeiro. Se você olhar a tabela, tem outros times aí acima do Galo, que o Galo tem mais investimento. Não, o Galo era para estar brigando pelo título, né? Eu também acho. Mas tem todo esse contexto que a gente falou, né? Da formação do elenco, os desfalques, né? Uma instabilidade que em algum momento ia acontecer. Informações, a gente fala Gabigol e Palmeiras, o torcedor já fica... do Palmeiras fica empolgado. Divide, será? Ele vestiu a camisa do Corinthians recentemente. O Bruno Vicari falou aqui nesse programa que ele participava de grupos de WhatsApp de todas as grandes torcidas do Brasil. E agora do Gabigol ele não fala nada. Falar, na minha casa deu briga, viu? Olha, ali tem os números do Gabigol, que 2024 é óbvio, o número tá muito abaixo, né? Com 13% como titular e só 3 gols. Não, na minha casa, eu só assisti porque eu não tenho nada a ver com isso, mas na minha casa deu briga ali entre a família porque as meninas não queriam, não querem. Mas aí a Estela, no alto de sua experiência de 11 anos, reconhece que ele é um grande jogador e que se ele chegar, ele pode ser importante para o time. Mas deu confusão por causa dessa personalidade dele. Aliás, isso é curioso, né? Porque se você olhar hoje, o Gabigol e o trabalho do Abel, é absolutamente incompatível a personalidade do Gabigol com a metodologia, com a ideia, com o perfil de trabalho do Abel. Porque o Abel sempre fala que todos somos um. Não foi assim que o Palmeiras conquistou todos os títulos? E o Gabigol nunca foi parte de um todo. Pelo contrário, ele sempre foi, né? Ele é excelente, ele é brilhante, mas o brilho dele sempre esteve quando a vaidade dele foi inflada. Como é que vai ser isso nesse novo ambiente, se realmente se confirmar? Será que o fato de estar em um ambiente novo, esse desafio é capaz de fazer ele... Ou será que ele amadureceu nesse último ano, né? Diante de tudo que ele passou, então... Mas hoje me parece algo absolutamente incompatível. Ultimamente ele não tem tantas coisas favoráveis, né? Para inflar essa vaidade dele. Muito pelo contrário, acho que ele está... por baixo, assim, nesse sentido, né? Das atitudes, do caso do doping, do caso da camisa do Corinthians. E aí parece que ele até entende isso também, porque depois que ele nega a situação, ele fala da situação, da camisa do Corinthians. E quando o Flamengo viaja para enfrentar o Amazonas, ele é muito bem recebido pela torcida, mas também... quando vai jogar no Maracanã, é uma coisa dividida, então acho que talvez possa ser um outro momento dele nesse sentido. Quando ele precisou se colocar em um grupo, em um todo, ele não conseguiu brilhar. Foi assim na Europa, foi assim até na seleção brasileira, quando ele era só mais um. Ele sempre se destacou quando ele teve holofote. Mas assim, o Palmeiras sabe quem está contratando e ele sabe para onde ele está indo, né? Ele teve muito disposto a fazer uma composição de meio campo e o Pedro mais adiantado,
E deu certo, né? Mas eu acho que o às Pedro vezes- era mais protagonista do que ele. Sim. Naquele Mas momento. às vezes a conversa não é sobre também só a função em campo. Eu não sei o quanto ele está disposto. Isso aí, gente, eu estou falando aqui de uma... Porque a gente sabe que o futebol, no fim das contas, não são os caras, eles não acordam no túnel ali com a roupa, entram dentro de campo e saem. A gente não sabe como é a relação em CT, em dia a dia, com o técnico, com direção, até chegar no campo e ele desempenhar. Dentro de campo ele pode se doar pelo time, mas tem outras relações que envolvem. Primeiro que eu acho que essa conversa ela não existiria se o Gabigol não estivesse em baixa. Sim. Porque o Bruno Henrique foi tentado pelo Palmeiras e o Flamengo olhou assim e falou, não, acho que não dá para correr esse risco. Vamos renovar e vamos ampliar e vamos dar um contrataço para ele. O Gabigol, ele foi decepcionando o torcedor. Agora, ele estar em baixa não quer dizer que ele não vai jogar. E eu acho que o tamanho do Gabigol tá em baixa no Flamengo e o outro clube que divide o holofote no futebol brasileiro é o clube que tem interesse. Ou seja, o cara é grande. Mesmo em baixa, o cara é grande. Ele é... Aí, para mim, está o outro ponto que é mais ou menos parecido com o que você estava falando, Mariana Spinelli. Como o Palmeiras vê o Gabigol e como o Palmeiras vê a possibilidade de resgatar o Gabigol. Porque apenas dar o chapéu, né, assim, vamos buscar esse cara, vamos... Isso não enche a barriga de ninguém. Não é nem característica do torcedor do Palmeiras. Isso era um outro momento da história do Palmeiras, quando o Palmeiras estava em baixa e que precisava mostrar, olha, estamos aqui, vamos competir, aí chega o Dudu e a gente sabe o que foi construído depois disso. Eu acho que o Palmeiras, e aí o Barros é um cara muito bom disso, acho que o Palmeiras deve estar entendendo, como você mesmo lembrou ontem ou anteontem, ele tem 27 anos, ele tem muito potencial, ele vai para frente. Hoje é risco. Só que se o Gabigol está em disposto... Porque, pensa bem, gente, pensa bem. Quem vai estar no holofote? Se chegar o Gabigol, contratado, veio do Flamengo e tal, e ele não jogar, o Palmeiras vai continuar fazendo gol, vai continuar disputando o título. Quem está no holofote negativo é o Gabigol. Ele vai sair do banco do Flamengo para ir para o banco do Palmeiras. Eu acho que se ele tiver mordido... E eu entendo que o Barros, que é o cara muito bom nisso, talvez esteja apostando nisso, eu acho que pode ser o reencontro do Gabigol com o sobrenome dele, o Gol. Talvez seja isso que inflame ali essa vaidade dele que a gente está falando, né? Esse desafio, né? Em vencer num outro. Mas para mim eu acho que ainda a conversa tem que ser, que foi o ponto que o Marra levantou. Nós não estamos falando do Gabigol, o craque do Brasileirão, o artilheiro. Não. Nós estamos falando de um Gabigol que em nenhum momento dentro de campo demonstrou que não queria. E que não... O Gabigol estava tentando com o Flamengo e ele não estava conseguindo. É verdade. Não é que era um E que Gabigol... decepcionou o torcedor. Isso extra, mas estou dizendo assim, eu estou falando do jogador, o pacote Gabigol. Quem é esse Gabigol que você está contratando? Não era um Gabigol que estava lesionado, correndo pouco. Era um Gabigol que estava jogando e ele estava mal. Então, mas não estava feliz, né? Parece que eu não. acho que parte Parece disso que não, também, mas porque assim... eu acho que não necessariamente desde sempre, mas rapidamente o Tite já mostrou que o Gabriel não estava entre as principais escolhas dele. Sim. E isso vai minando. Pode o ser. jogador, ele sabe disso. Sim. Ele sabe, assim, além da concorrência, sabe? Então, você ganha as minutagens ali só realmente um pouco e claro que ele poderia ter mostrado, até deu declarações de que jogou machucado em alguns momentos, a questão do adutor, se eu não me engano. Mas isso vai minando o jogador. Ele percebe que ele está perdendo espaço e que ele já talvez não está entre as disputas ali, assim. Então, isso pode baixar um pouquinho, né? A vontade de entrar e disputar, essa vaga é minha. Essa vaga não é sua. Na verdade, essa vaga já tem dono, né? No caso do Flamengo. Então, assim, no máximo, eu vou te utilizar às vezes e você desempenhando bem, tá ótimo. Mas, assim, essa vaga já tem dono. Então, acho que isso também comprometeu um pouco, sabe? Não, pode ser, Mari. As contratações... Fala, Marra. Volta para segunda-feira. Segunda. Corinthians e Palmeiras. 2-0, Veiga expulso. Aí tem John e tem Estevão. Correndo feito louco, ajudando o meio campo para preencher um espaço, fazendo vezes de ponta mesmo para preencher o espaço, espaço no meio campo
que, teoricamente, quem cobre é o Flaco Lopes. Que era o que tinha que ficar mais adiantado, mas ele entendia que precisava cobrir e tal. Fez o Rony. Com a mesma entrega, dificilmente o Gabigol vai fazer. Porque o Flaco Lopes... Agora, alguma dúvida em relação a ele na área? Nenhuma. O Gabigol é superior. Só que a gente não tem visto isso. Bem superior, né? É. Bem superior. Ninguém tem dúvida da qualidade técnica do Gabigol. Todas as contratações, elas Mas passam... o time do Palmeiras vai exigir muito que ele faça o que o Flaco Lopes faz. Sim. Porque o Abel cobrou isso do Estevão também. Não, o Abel cobra isso do Dudu. Exato. Sim. Ele cobra de quem já tá lá e E quem o é Abel grande. falou na coletiva, né? O tipo de jogador que eu gosto, Então. que vai muito além do campo, todo o comportamento. Ele falou na última entrevista quando foi perguntado. Isso que eu sobre falei o que é Gabigol. incompatível, não faz sou sentido. eu que estou falando, é a ideia do Abel. E ele falou na entrevista, e aí o que é interessante, porque ele fala, olha, para mim não é só campo, é o extra-campo, mas quem Nem manda é a precisava citar presidente. isso, né? Não, e aí ele fala, mas quem manda é a presidente. Porque a contratação, ela passa por 3 pessoas, não é isso, Marra? Pelo Abel, pelo Anderson Barros e pela Leila. Eu não sei se nesse trio o Abel falou assim, é esse que eu quero, ou se o Abel aceitou uma obsessão da Leila. Agora, vê o tamanho do Abel se o Gabigol chega e começa a fazer gol todo jogo e recupera o Gabigol. É verdade. O Abel sabe fazer isso muito bem. E o Abel sai grande demais, né? Sai. Já é. E se tem alguém pra falar pro Gabriel, calma, é o Tite e o Abel. Pra falar, calma, você vai ficar no banco, me prove, me respeite. São 2 caras. O Tite, que já não fica com ele... E a relação dele no Flamengo tá desgastada. Eu acho pra que... não falar acabada, né? Assim, acabada. Tá caminhando para. Galera, antes de passar aqui as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro, quem tá fora, quem joga, quem será poupado, tudo sobre a escalação, arbitragem, tudo para você, horário, onde assistir. Olha só o que eu vou falar aqui antes, hein? O jogo do Flamengo e Cuiabá no próximo sábado mudou de horário, é isso mesmo. Antes era 9 da noite, agora passou a ser 8 da noite, porque às 10 da noite tem Seleção Brasileira e Uruguai pela Copa América, tá bom? Então, o jogo começará às 8 da noite contra o Cuiabá no Maracanã no próximo sábado. Agora sim, onde assistir? Atlético Mineiro e Flamengo. A transmissão será da Globo, menos para Goiás e São Paulo e no Premiere para todo o Brasil. Bem, cara, vamos aqui então direto ao ponto, né? Então vamos lá então para as prováveis escalações, começando com o mandante Atlético Mineiro, técnico Gabriel Milito. Time provável: Matheus Mendes, Mariano, Bruno Fux, Igor Rabelo e Rômulo, Bataglia, Igor Gomes, Scarpa, Palácios, Paulinho e Hulk. Tá na tela aí o campinho do Atlético Mineiro. Quem está fora: Everson, Alisson, Maurício Lemos, Rubens, Saravia e Zaratio. Departamento médico: Guilherme Arana e Alan Franco, convocados para as respectivas seleções. Pendurados: Gabriel Milito, Guilherme Arana, Igor Rabelo, Paulinho, Rômulo e Saravia. Flamengo do técnico Tite. Após a eliminação do Chile na Copa América, Éric Pulgar se reapresentou na terça-feira ontem, treinou normalmente no Ninho do Urubu e pode começar a partida no lugar de Lohan. Outras novidades devem ser a entrada de Carlinhos na vaga de Pedro. O artilheiro do Brasil em 2024 viajou com o grupo, mas apresentou um índice alto de desgaste e provavelmente começará no banco para ser preservado. Preocupante essa notícia, hein? Muito preocupante. Time provável: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Éric Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Talvez o Pedro, né, cara? Tá aí o campinho do Mengão na tela para vocês. Quem está fora? Cebolinha, problema no quadril, Igor Jesus, recondicionamento físico e Gabigol aguardando proposta do Palmeiras aí. Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta na Copa América. Pendurados: Alan e Léo Ortiz. Arbitragem: árbitro Ramon Abate Abel, árbitro FIFA de Santa Catarina. Assistente 1, Nailton Júnior de Oliveira, árbitro FIFA do Ceará. Assistente 2, Henrique Neu Ribeiro de Santa Catarina. VAR: Rodrigo de Alonso Ferreira de Santa Catarina. Quarto árbitro: Sávio Pereira Sampaio do DF, Distrito Federal. Tá então todas as informações do jogo de hoje à noite. O jogo acontece às 9h30 da noite, transmissão da Globo, menos para Goiás e São Paulo, e no Premiere para todo o país.
Beleza, galera? Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras e fui!